Boa tarde a todos, muito boa tarde. Bem-vindos ao Dia Nacional da Imprensa 2024, este ano aqui a acolher na cidade de Lisboa, em especial aqui ao Museu do Fado, onde muito obrigada por terem vindo de tantas zonas do país. É incrível ver-vos aqui de norte a sul, é muito importante para nós, para a associação e para o setor que nós representamos. Vamos dar início à sessão de abertura. Passo a palavra à Sra. Presidenta da Associação Portuguesa de Imprensa, Cláudia Maia. Boa tarde a todos. Deixem-me ajustar. Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Engenheiro Carlos Moedas, Excelentíssima Sra. Presidente da Entidade Reguladora para a Comunicação Social, Dra. Helena Sousa, Excelentíssimo Sr. Vice-Presidente, Dr. Pedro Correia Gonçalves, Excelentíssima Sra. Vogal, Dra. Rita Rola, Excelentíssima Sra. Diretora do Museu do Fado, Dra. Sara Pereira, Srs. Autarcas, caros colegas editores, membros dos órgãos sociais da Associação Portuguesa de Imprensa e representantes das entidades associadas, caros associados e ilustres convidados, senhoras e senhores jornalistas. É para mim uma honra dar-vos as boas-vindas e expressar a minha gratidão pela vossa presença neste Dia Nacional da Imprensa. Peço desculpa, estou um bocadinho emocionada. Um evento organizado pela Associação Portuguesa de Imprensa. Nesta ocasião, marcada pelas cores vibrantes de maio e pelo aroma dos cravos de abril, celebramos não só o Dia Mundial da Liberdade da Imprensa, mas também o Dia Mundial da Liberdade da Língua Portuguesa, datas com significado especial para todos os editores de imprensa e demais profissionais do setor. Ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Engenheiro Carlos Moedas, quero expressar os meus sinceros agradecimentos por nos acolher nesta cidade tão especial. Agradeço pela abertura e pelos apoios que tornaram possível a realização deste evento na capital portuguesa. É conhecido o seu apreço pela imprensa portuguesa, em particular a regional, certamente marcado pela emoção e pelo orgulho da sua ligação familiar ao apaixonante mundo dos jornais. Temos plena consciência do seu compromisso com este setor, tão fundamental para a democracia. Ilustres convidados, minhas senhoras e meus senhores, 50 anos após o fim da censura, enfrentamos novos desafios que ameaçam a liberdade da imprensa. Num mundo pós-moderno marcado pelo individualismo, enfrentamos a disseminação da desinformação, da manipulação e da propaganda. A imprensa vive amordaçada por diversas formas de censura e vive um período de incerteza, marcado pelo desaparecimento de marcas históricas de informação, mas também, e surpreendentemente, de projetos inovadores. Esta não é apenas uma mudança de paradigma ou o fim de antigos modelos de negócio. Quando a sociedade não defende a sua imprensa, compromete um pilar essencial da democracia e uma cultura assente em valores universais. Uma imprensa enfraquecida abre espaço para o populismo e o totalitarismo, como vemos acontecer um pouco por todo o mundo. Como afirmámos na campanha internacional a que nos associamos e que assinalou o Dia Mundial da Liberdade da Imprensa, nós acreditamos no jornalismo. Acreditamos no jornalismo como força capaz de enfrentar a manipulação e a mentira, a parcialidade e os interesses, a falsidade e a descontextualização, o preconceito e a exclusão. A Associação Portuguesa de Imprensa é a casa dos editores portugueses. E isso significa estarmos ao lado dos jornalistas. Aliás, a própria direção da Associação Portuguesa de Imprensa integra muitos jornalistas. E estarmos também ao serviço dos leitores, dos ouvintes e dos espectadores. Juntos, somos parceiros numa causa comum: a defesa da imprensa, da liberdade de imprensa e do direito à informação. O recente contrato coletivo de trabalho assinado com sindicatos de jornalistas, em que assumimos mais encargos e mais responsabilidades financeiras, em contraciclo com o resto do país, é prova do nosso compromisso com estes princípios. Atualmente, a imprensa recorre a uma variedade de plataformas e de narrativas, novas ou tradicionais, e socorre-se dos mais recentes avanços tecnológicos, mas os princípios fundamentais do jornalismo não mudam. Escrutinar o poder, ouvir todas as partes com verdade, contexto, independência, precisão, transparência, investigação, objetividade e ética.
O tema deste Dia Nacional da Imprensa é sobre os desafios enfrentados pelo setor e o mercado da língua portuguesa. Se, por um lado, reconhecemos e alertamos para a situação difícil que muitas empresas jornalísticas que representamos atravessam, por outro, procuramos e propomos soluções, incentivamos a cooperação entre editores, sejam os vizinhos do lado ou os editores do outro lado do mundo. É hora de unirmos esforços, firmarmos parcerias e fortalecermos a nossa indústria. Minhas senhoras e meus senhores, que não restem dúvidas, decorrido meio século de uma revolução que trouxe consigo a queda de um regime autoritário e a ascensão de uma era de liberdade e democracia, é muito difícil, à maioria dos títulos, cumprir cabalmente a sua missão, confrontados que são diariamente com uma gritante escassez de recursos humanos e financeiros. Empresas mais frágeis, equipas mais reduzidas e menor capacidade de investimento são problemas que impedem a imprensa de ir mais longe, de servir melhor os leitores e a sociedade. Das empresas jornalísticas às distribuidoras, todo o ecossistema enfrenta enormes fragilidades. A insustentabilidade do setor promove o avanço do deserto de notícias, que já se estende por mais de um quarto dos municípios do país. Em contraciclo, as várias instâncias do poder e as marcas de consumo socorrem-se cada vez mais de poderosas máquinas de propaganda que inundam e manipulam a opinião pública com a sua mensagem, a sua verdade, sem escrutínio e sem contraditório. Em muitos concelhos, os gabinetes de comunicação já têm mais profissionais do que os órgãos de comunicação social dos respectivos territórios. Defender a democracia obriga a defender a imprensa. E para defender a imprensa é necessário criar condições para que as empresas do setor sejam autónomas, independentes e lucrativas, sem necessidade de recorrerem sistematicamente à boa vontade dos acionistas ou outras formas de financiamento que podem colocar em causa a independência que se exige. Portugal não pode adiar mais a adoção de medidas que protejam a imprensa. É imperativo que o Estado responda às necessidades do setor, garantindo a sua sustentabilidade e capacidade de cumprir a sua missão. Países como Luxemburgo, Bélgica, Dinamarca, Áustria, Suécia, Itália e França já adotaram modelos de financiamento público bem-sucedidos que garantem a diversidade e a qualidade do jornalismo. Estes sistemas envolvem frequentemente subsídios diretos, isenções fiscais ou fundos destinados à produção de conteúdos de interesse público em apoios que oscilam entre os 5,3 e os 16,5 euros per capita. Em Portugal, o Estado gastou em 2022, em apoios diretos e indiretos aos mídias privados, uns magros 40 cêntimos per capita, situando-se entre os países com menos apoios aos média. Minhas senhoras e meus senhores, o 25 de Abril não foi apenas uma conquista do passado. É um compromisso contínuo com os valores de liberdade, democracia e justiça. Garantir a sustentabilidade financeira dos média é fundamental para manter viva a chama da liberdade e assegurar que as gerações futuras possam desfrutar dos mesmos direitos e das mesmas oportunidades que hoje celebramos. É um desafio que exige a nossa atenção e a nossa ação coletiva, pois a imprensa é o oxigênio da democracia. Ao longo deste dia e meio, convido-vos a discutir não apenas os problemas, mas também as oportunidades que se apresentam. Juntos, podemos moldar um futuro em que a imprensa continue a ser a fiel guardiã dos pilares e dos valores sobre os quais a nossa sociedade se sustenta. Muito obrigada pela presença de todos e até já. Muito obrigada. Chamo ao palco o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Engenheiro Carlos Moedas. Muito boa tarde a todas e a todos. Em primeiro lugar, aqui à Senhora Presidente, Cláudia Maia, foi um gosto trabalhar convosco e com todos os colegas da direção neste que é um congresso, eu diria, histórico para todos nós. À Senhora Presidente da ERC e aos seus colegas da administração, a todas e todos os jornalistas aqui presentes. Este ano celebramos os 50 anos do 25 de Abril e a democracia trouxe-nos tantas conquistas, mas eu diria que nenhuma foi tão importante como esta, a liberdade de imprensa.
E a senhora Presidente falava da ligação que eu tenho, obviamente, àquilo que é o jornalismo local, que foi a vida da minha família, a vida do meu pai, mas ser jornalista não é só a pessoa, é a família. Os sofrimentos, as dificuldades são a família e por isso, obviamente, hoje também aqui, quando faço e dou estas palavras, penso nessa que foi a minha vida. Mas sem liberdade de imprensa estamos sujeitos à ditadura, que transforma a verdade em narrativa e a narrativa em manipulação. E por isso, quando afirmamos que o 25 de Abril trouxe a liberdade de imprensa, estamos a afirmar que trouxe o pluralismo, que nos trouxe o debate, o escrutínio, a literacia. E que aquilo que nos devemos perguntar é o que é que seria a democracia sem tudo isso? Não seria. Não seria democracia. Não há democracia sem liberdade de imprensa. A senhora Presidente dizia bem, é o oxigênio. É o oxigênio da democracia. E a democracia é uma flor muito frágil. As ditaduras, elas propagam-se rapidamente. A democracia precisa de ser cuidada. E por isso a liberdade de imprensa foi conquistada, mas não é garantida. Ela não é garantida, é preciso cuidar dela. Cuidando dela, cuidamos da democracia. E é o nosso dever, é o meu dever enquanto político, mas também como cidadão, de zelar pela liberdade de imprensa diariamente. Diariamente, porque aquilo que demorou tanto tempo a conquistar na nossa sociedade pode desaparecer num instante. Precisamos de assumir esse compromisso coletivo hoje na defesa do jornalismo e da liberdade de imprensa. E permitam-me que vos apresente, de certa forma, aquilo que eu tenho como visão, alicerçada na minha história pessoal, mas também naquilo que é a minha visão como político. Essa visão sobre a liberdade de imprensa e sobre a nossa democracia e os riscos que hoje corremos. Em primeiro lugar, defendo um compromisso coletivo que encara os jornalistas como verdadeiros parceiros sociais. E estou convicto que a imprensa não vive nem sobrevive isoladamente. Ela é um parceiro social como outros parceiros sociais e é necessário esse compromisso, mas, em concreto, que não se baste com a defesa da sua relevância, mas que arregace as mangas perante as dificuldades. É isso que a sociedade tem que fazer convosco para conseguirmos continuar a lutar pelo jornalismo livre e independente. Não podem ser só os jornalistas, temos que ser todos e, por isso, esta minha ideia de parceiros sociais, de verdadeiros parceiros sociais, que são os jornalistas e as jornalistas. A sociedade como um todo não pode observar inerte aquilo que se está a passar, não pode observar inerte os ataques à liberdade de imprensa que têm sido alvos e esperar que sejam os próprios jornalistas a resolverem sozinhos. Não serão, teremos que ser todos juntos. Se a sociedade exige aos jornalistas que desempenhem o seu papel fundamental no regime democrático, esta é a hora que a sociedade encara os jornalistas como verdadeiros parceiros sociais. E isto tem consequências práticas. A imprensa livre precisa de ser defendida. Como sabem, em Lisboa não nos ficamos pelas palavras em tantas ocasiões, seja nas ajudas que damos àqueles que são as associações, aos jornalistas, mas queremos fazer mais. Vamos desenvolver com a EGEAC, com a nossa empresa de cultura, aquilo que eu chamo o financiamento não aos jornais, mas aos jornalistas. Ir com prémios, com júris independentes, sempre com uma independência total do poder político. O poder político não pode nem estar próximo daquilo que vai ser esta concretização que vamos ter em Lisboa. Temos um júri independente que possa zelar para financiar projetos jornalísticos. E, ao contrário dos outros, e eu penso que é muito importante que os políticos tenham claríssimo que têm que defender esta ideia de estar longe das decisões, longe daquilo que é o papel, o vosso papel, mas ao mesmo tempo não podemos deixar de ter um papel. E esse papel é poder também financiar através da Câmara Municipal, não através dos partidos, não através da parte política, mas através da Câmara Municipal, financiar hoje, como podemos, esse jornalismo e vamos lançar muito em breve, já em setembro, com a EGEAC, uma série de financiamentos para muitos jornalistas poderem fazer o seu jornalismo e, sobretudo, o jornalismo hoje de investigação, que é um jornalismo tão importante. E como anualmente o fazemos, a premiar o talento com os prémios Gazeta, como o fazemos quando há um congresso de jornalistas, como o fazemos hoje aqui com o vosso congresso, mas é preciso realmente dar o exemplo.
E dar o exemplo só o posso fazer através daquilo que é a empresa de cultura em Lisboa, que é a EGEAC, e, portanto, já defini com o Conselho de Administração da EGEAC, são eles que decidem, são eles que vão criar todos os setores, todas as áreas, e vão fazê-lo longe daquilo que é o poder político. E é isso que nós temos que dar o exemplo. O segundo ponto que vos queria trazer sobre a liberdade de imprensa e sobre a imprensa livre tem a ver com o caminho do rigor. E hoje é tão difícil esse caminho, porque o mundo digital é um mundo da rapidez, é um mundo das redes sociais, é um mundo dos 140 caracteres. Ora, o rigor é complexo, o rigor é muito complexo. É por isso que eu digo sempre, é muito mais difícil ser um político moderado como eu do que um político extremista. Um político extremista ou é uma coisa ou é outra, ou é contra ou é a favor. Ser moderado não é ser tíbio, não é estar de acordo com todos e ser simpático com todos, não é o que eu sou, é ter a convicção das medidas que tomamos equilibradas e moderadas para a sociedade. E esse informar com rigor, nós não nos podemos deixar perder nesta encruzilhada. Os cidadãos têm que encontrar na imprensa uma fonte de informação que seja isenta e independente e que lhes permita formular a eles próprios a opinião. E eu lembro-me dos tempos, quando era muito miúdo, perguntar ao meu pai, dizia, mas ó pai, ser jornalista é andar sempre com um bloquinho de notas a apontar. E ele dizia-me, não filho, ser jornalista é olhar para os dois lados, é ouvir um lado, ouvir o outro, descrever, olhar sempre para os dois ângulos. E aquilo fazia uma confusão imensa, porque eu não percebia o que é que ele me queria dizer. E hoje, mais do que nunca, percebo isso. Mas o mundo digital, no fundo, leva-nos para o lado das emoções. E se nós vamos para o lado só das emoções, nós perdemos a racionalidade. E, portanto, é essa luta diária em encontrar na imprensa este trabalho do rigor, que é um trabalho que eu sei que cada vez é mais difícil hoje a fazer, que nós temos que também fazê-lo. Porque hoje o clique na internet, o clique naquilo que nós gostamos ou não, ele é feito através das nossas emoções e não da razão. E, portanto, é esse papel desse rigor que nós devemos continuar e que eu sei que todos aqui lutam diariamente. E, sobretudo, na imprensa regional, que eu acho que, ao contrário do que muitos pensam, tem um grande futuro. Porque a internet tornou-se de tal ordem global que, ao ser global, nós não conseguimos ter notícias da nossa terra. E as notícias da nossa terra, elas são muito terra a terra. E, portanto, ao contrário do que se poderia pensar, eu acho que há um futuro muito importante naquilo que é a imprensa regional. Depois, eu acho que há um papel que todos têm que ter presente. E eu sei que muitas vezes no jornalismo é difícil, que é o papel da inovação. A vossa profissão está-se a transformar. A vossa profissão já não é aquilo que era. E, de certa forma, aquilo que eu vejo na vossa, mas também noutras, é uma luta, muitas vezes inglória, contra a tecnologia ou contra o avanço dessa tecnologia. A tecnologia vai continuar a avançar, ninguém a consegue parar. É como pôr a mão no rio e pensar que o rio vai parar. Não para. Aquilo que nós temos que pensar é como é que podemos utilizar a tecnologia para ser melhores. E há uma grande cientista portuguesa, que é a Manuela Veloso, peço desculpa, que trabalha em Carnegie Mellon em inteligência artificial e que tem sempre uma frase que eu acho que define tudo sobre a história da tecnologia. Ela diz, daqui a 5 anos eu quero que o meu médico tenha inteligência artificial, mas não quero que o meu médico seja inteligência artificial. Isto é muito diferente. Ou seja, como é que vocês podem utilizar aquilo que é hoje os grandes avanços tecnológicos para desenvolver a vossa profissão e não para serem substituídos. Porque o jornalismo vai ter que se reinventar cada vez mais, mas cada vez mais o papel da pessoa tem que ser reforçado e tem que ser o papel mais importante. A tecnologia pode sempre ajudar e é importante ter sempre presente essa ajuda e essa ajuda que nos pode levar a analisar melhor, a conseguir ler mais artigos ao mesmo tempo, pôr a inteligência artificial a ver tudo o que se passa no mundo sobre um determinado tema, mas depois somos nós nessa ligação com as pessoas, mas temos que acompanhar a tecnologia. O Barack Obama tinha uma frase que eu gosto muito que dizia: temos que defender uma imprensa livre e a liberdade de expressão, porque no final as mentiras e a desinformação não estão à altura da verdade. Eu acho esta frase
verdadeiramente aquilo que é o papel de um jornalista, que é que o vosso papel é realmente olhar para tudo o que se passa, para esta desinformação, para tudo aquilo que nós vivemos, mas termos sempre uma certeza, é que tudo isso nunca está à altura da verdade. E vocês são aqueles que são, o garanto, os curadores da verdade, os historiadores, Albert Camus dizia, os historiadores do momento, não é? E eu acho que ser jornalista é isso mesmo, é ser historiador do momento e refletir o momento. É inegável que estas transformações exigem uma resposta, mas como vos dizia, uma resposta que não pode ser só dos jornalistas isoladamente, tem que ser uma resposta coletiva. E eu acho que é isso que tem faltado no nosso país. Por isso, quando senti que estive junto com os jornalistas da Global Media, do Diário de Notícias, nos momentos mais difíceis, aquilo que eu senti é que, no fundo, nós não podemos, como sociedade, deixar o jornalismo sozinho. Nós dependemos do bom jornalismo. Os políticos dependemos do bom jornalismo, porque cada vez que não há bom jornalismo, nós somos os primeiros a ser prejudicados, nós somos os primeiros a sofrer com isso e a sociedade sofre com isso. E, portanto, eu olho para o futuro sempre com otimismo, sou um otimista, mas olho para o futuro também com uma responsabilidade global e coletiva que nós até agora não temos sabido, de certa forma, ter, porque talvez pela primeira vez na minha vida, e sou um engenheiro, sinto que a tecnologia que nos trouxe tanto de bom, nos trouxe curas para doenças, nos trouxe a ciência que hoje muda as nossas vidas, mas de certa forma está a matar a democracia e, portanto, nós temos que olhar para a tecnologia, temos que em conjunto fazer e mudar o mundo para essa tecnologia que é apenas um instrumento, ser positivo e não negativo. Mas não é admissível hoje que haja jornalistas a hipotecar a sua saúde mental nos respectivos locais de trabalho. Não é admissível. Não é admissível que haja jornalistas a sofrer abusos laborais. Não é admissível. E não é admissível ter jornalistas com salários em atraso. Não é admissível, porque isso afeta o seu dia-a-dia, afetando o seu dia-a-dia, afeta o jornalismo e afeta a democracia. E se é certo que os jornalistas têm um dever para com a democracia, também é certo que o seu cumprimento só vos pode ser exigido se vos derem as condições laborais e a dignidade que o trabalho reclama. E acreditem do que sei, do que estou a falar, porque vivi muitos meses em minha casa, quando o Diário do Alentejo faliu, com salários em atraso. E, portanto, tenho um conhecimento profundo do que é isso, tenho um conhecimento pessoal de momentos tão difíceis que passámos em minha casa. E, portanto, tenho a certeza que esta conferência, que a senhora Presidente e com todos os colegas da direção, teremos aqui uma reflexão importante e essa reflexão é também um grito de chamada a todos, é um grito hoje contra aquilo que se passa em termos de populismos que vão degradando a verdade, porque talvez essa seja o pior do populismo, é o degradar da verdade. Hannah Arendt dizia que, no fundo, de tanto repetir a mentira, às tantas banalizamos a mentira e as pessoas já nem querem saber se é mentira ou verdade. E esse é o maior drama que vivemos hoje, é que não podemos banalizar a mentira e todos os que estão aqui são o garante que isso não aconteça. Muito obrigado, muita sorte e sabem que me têm ao vosso lado. Obrigado.